Olá, a gente continua aqui a entrevista com o nosso consultor de carreira, que é Alberto Reutemann, e ele vai responder as suas dúvidas, as suas perguntas, dessa vez aqui na internet. A gente que acabou de fazer a sala de emprego ao vivo no Jornal Hoje. A gente está falando hoje sobre os tipos, os comportamentos que existem no trabalho, como lidar com eles, E quando é seu chefe? Se você quiser fazer a sua pergunta, mande aqui para a gente. Vamos começar já, Alberto, com as perguntas já que mandaram para a gente da internet. Faça como fez aqui o Júnior Vieira. Ele está perguntando qual a melhor forma, Alberto, de lidar com o chefe no setor público. Porque nem sempre o chefe é funcionário público também, Geralmente é indicado por alguém superior, Como é que faz? Júnior, o chefe do setor público, como a gente sabe mesmo, muitas vezes é um profissional de carreira, ele já está lá há muito tempo, mas ele pode ser um profissional de confiança indicado. A recomendação é tratá-lo como um chefe independente da origem que ele tenha. Conversar muito, estar muito próximo, entender suas diferenças. Talvez uma das melhores dicas é saber quais são as aspirações desse chefe. Se você conhece bem as aspirações dele, fica mais fácil entender até onde você vai, como é que você cria alianças, até onde você pode ir, o que você não deve fazer. A melhor forma é conhecer e se aproximar para descobrir quais são as aspirações desse chefe. A gente faz o mesmo caminho que você estava explicando no Jornal Hoje, ali ao vivo, de chamar esse chefe e conversar com ele também. Escuta, olha, eu quero fazer meu trabalho, mas eu percebo que você implica um pouco comigo. É o mesmo caminho? É bom conversar com o chefe, independente se for setor público ou privado. O problema é que muitas vezes os chefes não têm muita maturidade. Então, eles acabam fechando algumas portas que impedem que você saiba o que ele pensa realmente. Esses são os tipos de chefes mais difíceis. Então, é importante comer pelas beiradas, que a gente fala. Entender um pouco como é que esse chefe, qual é o perfil dele, um pouco o que o angustia, porque os chefes também têm suas angústias. Sim. Têm Muitas, suas inseguranças. Até mais. Muito mais, às vezes, porque ele está mais perto do sol. Então, é recomendável entender um pouco o que o amedronta e o que o encoraja. Essa é a saída. Ok. A Adriana Maximino, de Melo Inouye. É isso, Roberto? Me corrija, tá certo? Isso. Inouye. Ela pergunta como agir com aquele colega que gosta de fazer perguntas inoportunas na frente do chefe, ou que sempre dá um jeito de expor as falhas dos outros para tentar se sobressair, esquecendo-se dos próprios erros. Existem aqueles colegas que muitas vezes querem aproveitar que o chefe está no mesmo ambiente de trabalho e fazer o seu marketing. Eu recomendo que não existam conflitos na frente do chefe. Daquele estilo de, espera um pouquinho, o que você está falando não está certo, a verdade prevalece no meu ponto de vista. Eu acho que o conflito sempre na frente do chefe faz com que os dois se queimem. Então, eu acredito... Ninguém ganha, Ninguém ganha, é uma relação perde-perde. Então, é melhor esperar o chefe se ausentar e depois chamar esse colega para um bate-papo, conversar um pouco, explicar um pouco daquilo que lhe incomoda e sentir se de fato existe uma compreensão da pessoa, porque pode ser uma estratégia. Tem algumas empresas que adotam a gestão do conflito. Alguém é demitido e alguém é promovido. Então, é melhor você avaliar se vale a pena trabalhar numa empresa assim ou se é o caso de sair. Agora tem que ver também se esse colega faz isso porque ele é, entre aspas, inocente, ele tem essa coisa do não saber o que é adequado para dizer naquela hora, ou se ele faz por maldade mesmo, que é para queimar o colega, Porque tem gente que não sabe o que dizer, Não sabe a hora de dizer e às vezes diz o que não deveria na frente do chefe, Eu recomendo muita habilidade nessas horas. Você comentou anteriormente sobre inteligência emocional. Essa é a chave. Inteligência emocional é uma competência, ou seja, você tem conhecimento, habilidade e atitude. Então, se você não tiver conhecimento, pelo menos faça força para ter a inteligência emocional desenvolvida. Leia algum livro, converse com outros colegas, entenda um pouco a situação no ambiente de trabalho. É muito importante mapear as pessoas e fazer o seu melhor sempre. Tá bom. O Christian Emanuel pergunta como faço para alegrar a minha patroa? Ela só vive de mau humor. Christian. Olha, Será que nem chocolate adianta? Tem chefes que têm, muitas vezes, uma armadura e, no fundo, são boas pessoas.
Eu já vi chefes, a gente conversa na Overlap Consultores com muitos gestores de empresas, muita gente que tem insegurança de liderar a equipe e muitas vezes você consegue desarmar essa pessoa numa conversa franca, numa conversa abrindo, olha, eu queria entender um pouco por que às vezes você está nervosa, né? Eu já vi DRs, como a Sandra comentou anteriormente, muito francas. A conversa aberta, direta, franca, sempre beneficia. Eu chegaria para a patroa, como ouvimos aqui na pergunta, e perguntaria o que pode ser feito para a gente ter uma relação melhor no ambiente de trabalho. Ok. A Letícia Melquiades da Silva pergunta como lidar com broncas do chefe na frente da equipe. Aliás, eu vou complementar a pergunta dela. Chefe pode dar bronca? O chefe pode dar bronca. Na frente da equipe? Existe pode? Um consenso na... É bacana isso? Não poder ele pode, na verdade, né? Deveria? Não deveria, exatamente. Tem uma questão da ética, da estética. Geralmente, quando um chefe dá uma bronca no ambiente de trabalho, ele contamina não só aquele que está recebendo a bronca, mas todos que estão do lado, que geralmente se colocam na pele daquele que está apanhando, não do que está batendo. Aí o chefe acaba virando o algoz. O bruxo, né? Ele perde. O chefe muitas vezes precisa ter também a dose da inteligência emocional. Ele precisaria entender que uma equipe produz muito melhor num ambiente bom, uma equipe produz muito melhor estando tranquila, conhecendo as suas deficiências e as oportunidades, sobretudo conhecendo muito bem a estratégia da companhia, do que necessariamente viver num ambiente de conflito. O melhor é não reagir. O melhor não é reagir e procurar depois o chefe para falar, eu gostaria de conversar contigo sobre o que aconteceu, expor meu ponto de vista, eu acho que a gente não precisa disso. E não precisa dizer para o chefe que ficou magoado porque levou uma bronca na frente de todo mundo? Depende muito do chefe, mas separar o lado racional do emocional é muito difícil para algumas pessoas, até porque nós não somos pedaços de pizza, né? Eu estou trabalhando, eu estou vivendo o meu pedaço calabresa e quando eu vou para minha casa eu vivo o meu pedaço mussarela, nós somos uma pizza inteira. Não dá. Então, eu acho que vale a pena conversar e falar, olha, de fato eu não gostei, eu fiquei sentido e eu não gostaria que isso se repetisse. A Ada Vidal diz que trabalha em UTI e tem uma chefe extremamente difícil e que usa o poder para nos humilhar, segundo ela. Já reclamamos com a superior, mas por ela ser muito boa no que faz, nada é feito. Aí ela pergunta para você, Alberto, como ela deve agir nesse caso? As empresas estão cada vez mais se preocupando com o comportamento, e o comportamento dos funcionários. O resultado é importantíssimo, mas eu vejo cada vez mais empresas demitindo profissionais que dão resultado muito grande, mas têm problemas de comportamento. As empresas estão acordando, os líderes grandes das organizações estão sentindo que custa caro, muito mais caro, manter um profissional ruim, com comportamento ruim, que entrega resultado do que aquele mediano que constrói um trabalho bom em equipe. Eu recomendo que ela procure a área de recursos humanos da empresa. Porque isso que eu ia falar. Não, às vezes não adianta escalar o chefe do chefe. Às vezes tem uma amizade envolvida, tem anos de trabalho juntos, né? É perigoso. Mas porque, às vezes a reclamação que ela vai fazer se junta à reclamação de outros funcionários também que têm a mesma posição dela e aquilo tudo se aglutina no recursos humanos, né? Eu já vi chefes serem demitidos por problemas de relacionamento. Aí o Recursos Humanos pede uma posição para essa chefe superior, na escuta. O Recursos Humanos geralmente vai conversar com o chefe diretamente. Olha, nós estamos... Geralmente o Recursos Humanos um pouco mais maduro na companhia, ele tem o costume de conversar primeiro com o gestor. Fala, olha, está tendo um problema, você tem ciência disso, vamos trabalhar para melhorar, mas geralmente quando isso não acontece, o chefe acaba se desligando da empresa. Não, é porque às vezes as pessoas acham que recursos humanos, se você for contar, se você for procurá-lo, haverá fofoca, né? Esse recursos humanos vai chegar na sua chefe e vai dedurar você. Já acontece, já aconteceu e acontece, principalmente quando o recurso... Pode confiar no recursos humanos? Eu acho que vale um crédito, mas é importante que a pessoa avalie se a área de recursos humanos é madura. Se você tem gerentes, analistas, sêniores, se for uma área de recursos humanos mais jovem, muita empresa não tem o costume de ter uma área de recursos humanos. Aí é um problema maior, porque muitas vezes o funcionário não tem para onde correr. Fica à deriva, né? Aí a saída é muito mais difícil. Nesses casos é melhor procurar o chefe do chefe. Mas se é um hospital, pelo jeito, tem UTI, é um hospital grande, né? Tem um então provedor, provavelmente deve ter um recursos humanos bem estruturado. E talvez o melhor conselho seja tratar o problema diretamente com quem pode resolver. O grande problema, muitas vezes, é que ele espalha o problema, conversa com um colega, conversa com um amigo do amigo, aí vira fofoca.
aí geralmente sai perdendo. A corda estoura para o lado mais fraco sempre. A Michele, deve ser Leborba, isso? Leborba. Né? Leborba. O que fazer quando o colega age como se fosse o chefe e solta piadinhas sobre o comportamento dos outros? Problemas de comportamento existem nas empresas porque as pessoas têm origens diferentes, educações diferentes e, sobretudo, expectativas diferentes. Quando essas expectativas colidem, você começa a ter os problemas. Só por curiosidade, comportamento é uma palavra que vem do latim, cuja origem é comportare. Se a gente traduzir isso para o nosso português da atualidade, comportare significa suportar. Então, comportamento nada mais é do que conseguir suportar o outro. Quando existem essas piadinhas que a gente está vendo aqui, o outro já não consegue mais suportar o colega. E aí, nessa hora, é melhor tomar atitudes um pouco mais drásticas, chamando esse colega para conversar e falar: as suas piadas me desagradam, e se não funcionar, escalar para o chefe. Às vezes ele acha que está abafando, né? Mas não é todo mundo que gosta das brincadeiras. Ser alvo da piada é muito ruim. Algumas pessoas gostam, mas isso ficou no tempo do colégio. Nas empresas o ambiente tem que ser mais sério, sereno, as pessoas estão lá para gerar resultados, trabalhar, a coisa tem que ser séria, né? O Edgar Alves Lopes diz que trabalha com pessoas fofoqueiras e muitas vezes ele se depara com algumas nos corredores ou até mesmo na sala e ele percebe que essa atitude atrapalha no funcionamento dos setores. O que ele deve fazer? O fofoqueiro... Não, interessante que ele, nesse caso, né, Edgar, as pessoas não estão fazendo fofoca de você, são pessoas fofoqueiras no geral, é isso, né? Eu entendo que incomoda e que ele ouça... O incomoda no geral, né? É interessante, assim, depende muito, não está claro aqui se ele é o gestor da equipe ou se ele é um colaborador. Se for um colaborador, ele tem uma atuação mais limitada. Até porque parece que a fofoca não está o atingindo. Mas vamos explicar o seguinte, né, Alberto? Se existe a fofoca é porque tem alguém que ouve, né? Exato. Ele, no caso, ele é uma pessoa que se recusa a ouvir a fofoca. Ele se sente incomodado. A Rádio Corredor só existe... Mas você está certo. Ele está certo, incomoda. Quem é um pouco mais sênior se incomoda com a fofoca. A Rádio Corredor só existe porque existem os ouvintes das rádios corredores, né? Então, para fechar a rádio, como em qualquer situação comercial que exista, é mais fácil, muitas vezes, acabar com a audiência da Rádio Corredor. Então, é interessante promover um movimento das pessoas repudiarem a fofoca e a coisa andar para o ambiente e uma normalidade do trabalho. Agora, é importante proporcionar que as pessoas façam aquilo que fazem, façam aquilo que falam, né? Então, muitas vezes fala: eu não vou mais fofocar, e continuam fofocando. Tem uma frase do Shakespeare muito interessante que diz que as tuas palavras repercutam nos teus comportamentos e teus comportamentos nas tuas palavras. Então, você tem que fazer o que fala. Okay. A Ana Paula de Farias diz que conhece as habilidades dela, mas não sabe em qual tipo de emprego ela se enquadra. As minhas poucas tentativas não deram certo e sempre sou rejeitada nas entrevistas e não consigo identificar os motivos. Ela diz que gostaria de ajuda. Como é que a gente pode ajudá-la? Ana Paula, que a primeira coisa, se você conhece as suas habilidades, a primeira coisa que eu recomendo é que você descubra aquilo que você não gosta. É muito mais difícil você descobrir aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você vai fazer. Começa listando aquilo que você não gosta de fazer. Em segundo lugar, é importante fazer uma autoanálise do que incomoda o entrevistador no momento da entrevista. Então, muitas vezes, o entrevistador faz uma análise de postura, forma de falar, os exemplos. O entrevistador que vai contratar, muitas vezes analisa as tuas habilidades, um pouco da tua desenvoltura e a parte técnica. Então é legal dividir a entrevista muitas vezes nesses três aspectos, com a tua experiência e muitas vezes a tua vontade. Eu vejo muito hoje entrevistador contratando pessoas pelo caráter e treinando posteriormente as habilidades quando a pessoa entra na empresa. Até porque é famosa a frase, né? Você contrata pela habilidade e demite pelo caráter, pelo comportamento que não se adequou. Hoje as empresas estão se protegendo muito, fazendo uma seleção muito mais aprofundada, tentando contratar pelo comportamento, pelo caráter e depois pela habilidade. Até porque as pessoas hoje em dia, a habilidade, elas estão treinando muito, né? Elas estão com os currículos muito parecidos também. As empresas estão recebendo uma enxurrada de currículos. A gente está vivendo uma situação de mercado que não está fácil e as pessoas, muitas vezes, quando elas estão concorrendo à mesma vaga, elas precisam demonstrar qual é o valor que ela pode trazer para a companhia.
Porque muitas vezes o seu histórico de resultados ficou na companhia que você trabalhava. Então, qual é o tipo de pessoa que eu estou contratando? Quais são os valores? Qual é a visão dessa pessoa? Será que o clima seria propício para que ela estivesse Sabe o lá? que eu percebi também? Ela está muito desacreditada dela, né? Você não percebeu que ela está muito pessimista com ela mesma? Eu senti isso e eu recomendo que, em primeiro lugar, ela consiga fazer uma análise das suas potencialidades. E não deixar as pessoas dizerem para ela quem ela é, ou que ela não serve para as vagas, né? A gente precisa ser feliz no ambiente de trabalho e perseguir essa felicidade, né? A Lilian RJ pergunta como lidar com um colega de trabalho que não faz as funções que ele deveria fazer. Essa pergunta boa, né? As coisas do dia a dia. Eu não recomendo que você, Liliane, seja uma dedo duro. Liliane. Né? Ser dedo duro talvez seja tão ruim ou pior até do que um fofoqueiro. Eu acho que, Liliane, seria importante avaliar e, inclusive, é uma oportunidade interessante para você ganhar uma amiga, ganhar uma boa colega de trabalho. Se você puder procurá-la e entender os motivos do porquê que ela não exercita aquela atividade bem. Nem sempre ela pode aceitar esse feedback. Mas não é antipático você chegar no seu colega de trabalho e falar, olha, você não está fazendo direito? Dependendo da forma, pode soar. Eu recomendo que ela vá com muito tato, pergunte, olha, não perguntando, já chegando, fala, olha, eu percebo que você não faz bem o teu trabalho, mas perguntar, você tem alguma dificuldade, você tá legal, você quer ajuda, você está passando por um problema familiar? Eu vejo muitas pessoas nos treinamentos que a gente ministra pela Overlap, onde as pessoas estão lá e têm problemas pessoais. São problemas pessoais que repercutem nas entregas das empresas. E aí tem que atuar. A amizade no ambiente de trabalho ajuda muito a consertar isso. Irla Lima, ela diz que é funcionária pública concursada. O que fazer quando a empresa sabe dos problemas causados por um funcionário problemático e não toma nenhuma atitude punitiva? É uma outra pergunta importante que acontece... No caso de uma empresa pública, o que tem que fazer? O que diz a lei? Existe todo um processo nas empresas públicas de exoneração dos funcionários. Dificilmente uma situação como essa, o funcionário seria exonerado. A lei regulamenta todas as questões em que pode acontecer isso. Nesse caso, é interessante avaliar se os problemas causados acabam repercutindo nas entregas daquele setor público. Porque se repercute na entrega, na qualidade, se as pessoas acabam sentindo os problemas que são oriundos dessa má entrega, dessa má gestão, aí sim existe uma justificativa muito clara para mover as pessoas. Então, a gente precisa ser safo no ambiente de trabalho. Tem que saber entrar nas brigas que a gente pode ganhar. Algumas a gente tem que combater, outras a gente tem que se ausentar e pedir para sair. Então, muitas vezes, uma movimentação acaba sendo a melhor alternativa. A Gisele Kelly pergunta como o coaching pode ajudar na resolução de conflitos em uma organização. Existe o coaching coletivo? Existe coaching coletivo, existe o coaching individual. O coaching é uma ferramenta potente para ajudar a solucionar conflitos. Mas é muito importante que esse gestor que está fazendo o coaching também faça coaching com os dois profissionais que estão enfrentando esse mesmo problema. Só quando um não quer, dois não fazem, né? Quando um não quer, dois não, a gente não consegue resolver o conflito. Então é importante muitas vezes nomear um árbitro, né? Uma pessoa que tenha conhecimento dos dois funcionários e do ambiente de trabalho para promover uma melhor harmonia. Tá bom. Temos mais uma pergunta. Temos o Júnior Vieira, que eu acho que já perguntou aqui para a gente, não é? Ludi. Que legal. O nosso diretor de TV, que está sempre aqui com a gente, fazendo os cortes, está sempre respondendo aqui as nossas dúvidas quando a gente tem. Obrigada, Ludi. O Júnior Vieira, ele está dizendo aqui para mim no meu ouvido, que está mandando a segunda pergunta, como tratar o chefe sem ser considerado um puxa-saco? É verdade. É verdade. Como tratar o chefe? Como tratar bem, né? O chefe, sem ser considerado um puxa-saco. Como eu fiz agora com você, né, Ludi? Sem ser considerado puxa-saco. Tem várias situações, né, Verusca? A gente tem... Você tem muitas vezes o chefe que gosta do puxa-saco na equipe. Gosta de ser considerado, né? Gosta de ter... Né, que vai conversar com ele sempre, né? Exaltá-lo, né? Tem diferentes chefes. Tem chefes que adoram isso. Então, muitas vezes o puxa-saco... Aqui no caso do Júnior, eu acho que ele tem medo de ser considerado puxa-saco pelos colegas. Pode ser, né? pode ser. Eu acho que para se tornar um puxa-saco, muitas vezes a gente percebe que a relação do funcionário e o chefe transcende o ambiente de trabalho.
é alguém que muitas vezes é mais pegajoso, fala mais da família, fala mais das qualidades, está o tempo inteiro elogiando. Você percebe muitas vezes quando a relação é de qualidade ou a relação transcende e vai muito mais para o companheirismo, para a amizade, né? O chefe, você consegue detonar o puxa-saco muitas vezes, se você é um gestor e não sabe se o teu funcionário é puxa-saco, quando você pede feedback para ele. E eu recomendo, inclusive, que os chefes peçam feedback para os seus funcionários. Tem muito funcionário que não dá, tem muito chefe que não dá feedback para o funcionário. Agora, existem poucos chefes que são corajosos o suficiente para pedir feedback para o funcionário. Chegar para ele e falar, Verusca, me dá um feedback. O que você acha que eu, como seu chefe, deveria fazer de melhor? Opa! Aí ele pode chegar, se o funcionário tiver um pouco de medo ou for puxar saco, ele vai falar, eu acho que o senhor é perfeito. Acho que não tem nada que eu possa melhorar. Aí o chefe tem que se pisinhar. Passou tanta coisa aqui na minha cabeça. É bom, porque daí o funcionário chega e fala, olha, se ele sentir confiança, ele vai falar, eu acho que o senhor deveria melhorar aqui em X, Y, Z. Isso só melhora a relação de trabalho entre eles e ele deixa de ser visto como Mas o chefe tem que estar preparado para... tem chefes e chefes, hein? Não vai fazer isso com qualquer chefe que... Na hora que você abrir a boca e começar a ser sincera, pode parar. É difícil, não é tão fácil assim. Né? Tá bom. O Flávio Maia Diniz pergunta o que fazer quando uma pessoa acha que só porque tem muito tempo na empresa pode mandar nos novos funcionários, fofocar e humilhar as pessoas. Uau! Esse tem todos os defeitos do mundo. Bom, eu acho que todo mundo tem problemas no ambiente de trabalho, ou pelo menos a maior parte das pessoas, por essas questões de comportamento, né? Aqui a gente vê, pelo menos eu traduzo dessa forma, os casos que eu já acompanhei, eu vejo que muitas vezes essas atitudes refletem a insegurança do fofoqueiro, a insegurança de quem está promovendo essa discórdia no ambiente de trabalho. Então, muitas vezes, é uma criança infeliz, uma criança medrosa que está promovendo tudo isso. Medo do novo, né? Muitas vezes as pessoas, nem sempre as pessoas que têm mais tempo de casa são mais maduras do que as outras. Então, isso acontece muitas vezes que existe uma gestão fraca, uma liderança fraca que permite isso. Eu sou muito favorável da conversa, promover. Agora, chegar para essa pessoa um pouco mais crítica pode não adiantar nada. Então, muitas vezes, você tem que atropelar e ir para o chefe. E se o chefe não for tão bom assim para resolver, escale e vai para o chefe do chefe ou vai para o RH. Mas cuidado, seja habilidoso em fazer isso, porque o tiro pode vir na direção errada. É o bicho-papão, né? Ele fica tentando assustar para ver se o cara continua na vaga, se ele não assusta e vai embora. É perigoso. Quem escreveu aqui para a gente, a gente não conseguiu ler a pergunta, tiver alguma dúvida, você tem algum contato que a pessoa possa falar com você, se tiver essa dúvida? Existe um telefone da Overlap Consultores, que é o 011 30 60 4440. E tem um e-mail também, cujas respostas vão ser com o maior prazer respondidas, no asaul@overlap.net. Asaul é ASAUL, @overlap.net. Over de para cima, né? Para cima, no inglês, over e lap de LAP. Ok. Curva. Isso. Muito obrigada, então, Alberto. Obrigada por você ter vindo aqui, que venha mais vezes. Muito obrigada, boa tarde, viu? Obrigado, boa tarde a todos aí. Um abraço. Bom, eu fico fora da sala de emprego por 3 segundas-feiras, são 3 semanas que eu vou tirar de férias, mas vocês vão ficar em excelente companhia com a jornalista, com a repórter Michele Loreto, e eu espero que vocês possam gostar dos assuntos que a Melissa Fernandes, que é a nossa editora, e que a Michele vão trazer para vocês aqui na sala de emprego. Muito obrigada, até a volta. Tchau.